Voltei. Boa tarde a todos, bom dia. Quem abriu agora de dia e boa noite para quem abriu de noite. Obrigado pelos e-mails, bastante interessante, bastante importantes também todas as respostas. Respondi a todas e todas vocês vão entender que, na verdade, o carisma, na verdade, a autoridade, a postura são importantes, muito importantes, mas o conhecimento também. Claro que o seu carisma vai dominar uma sala de aula, claro que a sua postura vai junto disso, claro, tudo isso faz parte. Mas nós estamos falando daquela sala de aula e daquela pessoa que não tem esse tipo de situação, de controle. Aquela pessoa mais amena, mais tranquila, você professor, você professora, sabe do que eu estou falando. Então, uma sala de aula se comporta de uma forma com o professor e se comporta de outra forma com outro professor. Cada um tem a sua característica. Lógico que não faremos nunca uma coisa homogênea, e nem é a ideia. A ideia, na verdade, é que todos, da sua forma, do seu jeito, vai ter um controle maior sobre a sala de aula. Exatamente com esses conhecimentos. Que ainda vai piorar, fica tranquilo que vai piorar. Muita coisa vai ser dita ainda, especialmente baseado naquilo que eu te disse no começo, que é o conhecimento sobre o regimento interno, que poucos sabem. E lá está escrito as regras, direitos e deveres da escola e do aluno. Inclusive um deles, em alguns deles, apesar que agora o governador, ou sei lá, um deputado, inventou uma história de que pode liberar os celulares em sala de aula, está uma discussão, inclusive atualmente, sobre isso, e eu particularmente acho que não deveria ser liberado, mas essa é a minha opinião pessoal. Não sei a sua, não sei a forma que você ministra as suas aulas, mas eu sei que isto vai acabar atrapalhando. Lógico que uma aula ou outra você pode até utilizar este objeto como veículo, como forma de trabalho. Tá, mas ele não é o certo ainda. Nossa criança não está preparada para isso. Vai estar, mas ainda não está. Ok? Especialmente porque também o nosso setor de informática é muito limitado. E quando a criança chega lá na sala de aula de informática, dá até aula para o professor que dá aula de informática. Você sabe disso. Então é uma coisa assim muito complexa ainda. Mas o importante não é isso. O importante, na verdade, é como nós vamos controlar essa criançada e como nós vamos passar a nossa aula, nossa opinião, a nossa situação, para que eles aprendam e sintam aquilo que é importante referente à nossa aula. Ok? Como eu disse, seja ela qual for. Então o importante, acima de tudo, como vocês me responderam, eu respondi a vocês pelos e-mails, é que vocês saibam que o controle, além de ser o teu carisma, a tua postura, é o conhecimento também, a sua firmeza, a sua segurança e postura através disso. É isso que vai te dar a tranquilidade de você administrar, não vou falar mais domínio, vou falar administrar a sua aula. Ok? Vamos lá então, nós conversamos primeiro uma pergunta para a criançada, o porquê eles estavam ali. Que basicamente se foi levada à segunda pergunta, que era o porquê estudar. Que ficou até no vácuo, né? Eu percebi, depois que eu assisti a aula que eu ministrei a vocês, que realmente eu até extrapolei um pouco, porque essa é a segunda aula. O porquê estudar? É a segunda pergunta. Mesma coisa. Vá ao quadro negro, mesma situação anterior, e responda para mim, quadradinho, se for igual, se não for igual. N respostas semelhantes, N respostas sem sentido, sem pé nem cabeça, não importa. E nunca brinque com isso. Apesar que haverá e haverão piadas a respeito de alunos, né, os terroristas e terremotos das salas de aula, não importa. Procure controlar e falar, não, respeita, respeita. É a opinião dele, ponto, ou dela, ponto. Não importa. Por que estudar? Boa pergunta, né?
Você se fez essa pergunta quando foi para a primeira aula, segunda, terceira. Até no decorrer do curso que você fazia. Na minha época era ginásio, era primário, ginásio e colégio. Hoje é fundamental 1, 2 e médio. Então, por que eu tenho que ir para essa porcaria? Levantar cedo e pá, aguentar essa professora chata, esse professor chato, por que eu tenho que fazer isso? A não ser brincar, correr, quebrar carteira, jogar papel no professor, jogar bituca, ou sei lá, bituca não, isso vem depois. Mas jogar chiclete no teto, o papel molhado no teto, exatamente em cima da mesa do professor para cair na cabeça dele quando ele estiver dando aula. É isso aí tudo, já fiz isso, mais do que você pode imaginar. Então, não há base. O importante é por que estudar. Eles não sabem. É baseado na primeira pergunta, por que veio aqui? Por que estudar? É, exato. É exatamente aí que nós temos que começar a trabalhar com mais afinco, com mais devoção, com mais dedicação. Por que estudar? Por que este sacrifício de levantar cedo, de vir para cá e piriri poró? Para que serve isso? Onde eu vou chegar com isso? Se eu quero só brincar, se eu quero só tirar barato, vim aqui para namorar, vim aqui para paquerar, vim aqui para não ficar em casa, encher no saco do meu pai e da minha mãe, não. Aonde vai me levar isso? Se é que eu tenho ideia do que significa, aonde eu vou chegar. Como criança eu não tenho essa ideia ainda. Ainda, porque nós vamos mostrar a ele exatamente isso. Nós vamos chegar a esse pensamento, a essa conclusão, para que eles entendam isso. Que esse é o fundamento de todo esse aparato que eu estou fazendo aqui, para mostrar para a criança o porquê. Ele está ali e por quê e para que estudar. Ok? Onde eles se situalizam neste contexto. Lembra que eu falei de sociedade, fazer parte, integrante? Não sabem o que é isso. Sociedade? Nem imagino. Então, por que é uma obrigação? E por que obrigação? É importante isso. Mesma situação. Por favor, você foi, então foi o quarto, agora, lembra, na sequência era você. Então, por favor, venha. Tá o Gisso. Obrigado, hein? Valeu, hein? Pá, vamos lá. Você, por que estudar? Obrigado. Por que estudar? Por que estudar? Notou? Oh, legal. Pá, pum. É igual, né? Pá, pum, faz aí. Ótimo. Acabou 10? Troca. Obrigado. Pá, pá, vamos lá. Acabou? Chegou no último. É lógico que teve aquele alvoroço, que teve aquela brincadeira, e você participou, mas mantendo um nível. E isso é importante, porque se você está diretamente trazendo-os para você. Eles estão começando a sentir que você está preocupado com eles, que você gosta deles, que você tem interesse em ajudá-los. Importantíssimo para a criança isso. Isso vai se estabelecer confiança e respeito. Fundamental para nossas aulas, seja ela qual for. Ok? Que por mais chata que eles achem que é ou que seja, você ama. Português, matemática, história, geografia, você ama aquilo que você está fazendo. Então o faça com amor mesmo. E transmita isso a eles. É o que eles precisam saber. Eles não vão amar igual a você. Alguns até mais. Não vão, mas não importa. Mas vão respeitar e confiar. Porque aquela matéria vai servir a eles no futuro. Eles não sabem o porquê ela ainda. É o porquê o estudar. Então é exatamente isso. É o que você vai trabalhar depois das respostas. Mas não a sua matéria em si, e sim o motivo de estudar. Isso vai fortalecer o seu trabalho e a sua condição para que você possa trazê-los até você e fazer com que eles compreendam o porquê estão ali e por que estudar. Ok? Então vamos lá. Gostei das respostas anteriores e vou pedir mais uma vez que vocês mandem para mim, dissertando, o seu entendimento quanto à interpretação dos alunos do porquê estudar. Você vai responder aquilo que você pensou lá quando você foi ter a primeira, a segunda, a terceira aula.
quando você foi para a escola. Você teve uma base, teu pai, tua mãe, tua família em si, algum ídolo que você teve na infância, ok? É verdade, o ídolo é importante, porque todos os seus ídolos, que foram os meus também, quem já é da época de 60, conheceu o Batman, conheceu o Robin, né? Batman e Robin, conheceu o Super-Homem, conheceu o Homem-América, Capitão América, Homem de Ferro, praticamente todos eram cientistas. Ninguém nunca se ateve a isso. O que é o Batman? É um cientista. Homem de Ferro, um cientista. Capitão América foi um trabalho científico que o deixou forte. Mas ele não parou, ele continuou até, de certa forma, estudando dentro do exército. Quer dizer, tudo se vincula ao estudo. Ninguém pensou nisso ainda, mas é um dos motivos. É um assunto que teremos mais na frente, que também serão os ídolos. E isso ele está guardando dentro de si, dentro das suas anotações, exatamente esta informação. Para que possamos trabalhar melhor no futuro. Ok? Então vamos lá então. Por favor, mande para mim no qvpsp8@gmail.com, dissertando para mim qual o seu entendimento quanto à interpretação dos alunos do porquê estudar. Daí vamos continuar a nossa explanação. Ok? Obrigado mais uma vez e até a próxima.